A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais uma lição bíblica, a lição de número 9 do livro de Esté, que nós estamos estudando nesse trimestre. Estudamos sobre o livro de Ruth e agora sobre o livro de Esté. A lição de número 9, o capítulo 5 e 6 de Esté está inserido. O título da lição é o primeiro banquete de Esté. Como sempre, a lição traz 3 objetivos, né? Primeiro, identificar o agir providencial de Deus na vida de Esté, né? E do seu povo. E o segundo, entender como a arrogância, o orgulho, a vaidade podem levar a atos extremos. E o terceiro é constatar a providência divina até na insônia do rei. Glória a Deus. Nós vemos aqui a lição de número 9, o versículo 5 e 6 está inserido, capítulo 5 e 6 do livro de Esté. O primeiro banquete de Esté, o título da lição. O textuário diz: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. A verdade prática diz: enquanto esperamos, Deus não trabalha apenas em nosso coração, mas igualmente no de outros, renovando as forças a todo momento. Deus não dorme e nem cochila, ele já diz na sua palavra, e ele trabalha por nós. Pois bem, a introdução à lição diz: após jejuar 3 dias, Esté colocou suas melhores roupas para comparecer perante o rei, pois conhecia sua natureza impulsiva. Deus a acompanhou e o monarca estendeu para ela o cetro de ouro, prometendo dar-lhe o que ela desejasse, inclusive até metade do reino. Pois bem, o primeiro ponto da lição fala: Esté alcança o favor. Observamos aqui que quando Mardoqueu ele fica sabendo do intento, né, de Amã para aniquilar os judeus, né, para atingir ele, mas não apenas ele queria extinguir todos os judeus que habitavam em todas as províncias, né, do reino Medo-Persa. E observe só por que isso começou. O rei Assuero, ele coloca Amã como um primeiro-ministro. Ele eleva ele de cargo como primeiro-ministro. E aí, colocando ele acima de todos os seus oficiais, sobre os seus ministros, ele como primeiro-ministro, ele agora requer que todos os seus súditos ou seus subalternos, quando ele passar, que se incline diante dele. Observamos aqui uma questão de quando a pessoa é elevada de cargo, quando é elevada, né, seja na igreja, seja na empresa, seja na política, as pessoas elas revelam quem ela realmente é. E isso aqui ele nos aponta para o inimigo das nossas almas, o Satanás, o Lúcifer. Antes de ser Satanás era Lúcifer. Satanás é anjo. E na qualificação de anjo, a sua classe de anjo, ele era querubim. Então, quando Deus pega de todos os anjos, de todas as classes, ele escolhe da classe dos querubins, ele escolhe um e potencializa esse um,
e unge esse um para ser líder de todos. Lúcifer era líder de todos os anjos, de todas as classes de anjos, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele era o líder de todos. Quando ele se vê na liderança de todos, ele tem o intento de ser maior do que Deus, de subir para ficar mais alto do que Deus. A derrota de Lúcifer não foi ser igual a Deus. Porque qual é o Senhor que não quer que um dos seus servos, um dos seus liderados, não queira ser semelhante a ele? Mas o problema é que ele quis ser mais, ele quis estar mais alto. E esse foi o problema dele. E isso acontece no meio no mundo, nos seres humanos. Os seres humanos sempre têm essa síndrome de Lúcifer. A gente vê na igreja, né? Tem um pastor, certa vez, ele disse que consagrou um irmão a diácono, e no dia que foi apresentou ele ali como diácono, e deu o microfone para ele se expressar. E aí ele disse: ó, irmão, igreja, agora, a partir de hoje, vocês vão saber com quantos paus se faz uma canoa. E ali se expressou, dizendo que agora era diácono. Aí o pastor disse: irmãos, vamos desconsagrar o irmão, porque aqui a gente não constrói canoa, né? E eu acho que ele não entendeu. Então vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar desconsagrando o irmão. Ou seja, então isso acontece. Tem pastores que faz parte da mesa da convenção, e aí amedronta os seus obreiros, diz: olha, se vocês não andar segundo eu quero, né? Se não lamber os meus pés, pois lá o nome de vocês não passa. Quando chega lá, eu não deixo passar na convenção para ser consagrado a evangelista, a pastor. E aí isso é uma forma terrível, né, de liderar. Isso é a síndrome de Lúcifer. Pois bem, aqui Esther vai falar com o rei. Ela então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, primeiro Esther, quando Mardoqueu fala para ela que ela tem que fazer algo, que ela tem que se dispor a fazer algo, porque ela é rainha, e aí Mardoqueu vai e diz: olha, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. E realmente foi. Deus não usou Esther porque ela estava lá, na posição de rainha. Deus elevou ela à posição de rainha para usar no momento oportuno. Então Deus não usa os seus servos, não usa o seu povo porque eles estão ali disponíveis. Não. Ele o colocou lá disponível para usar quando assim o quiser. E isso foi o que aconteceu com a rainha Esther. E ela, quando entendeu, obedecendo seu tio pai, ela alcança o favor de Deus. Quando ela decreta ali um jejum de 3 dias, né, um clamor, uma oração e jejum de 3 dias, para ela ter graça diante do rei, porque ela não podia ir na presença do rei quando ela quisesse, não era assim que funcionava. A rainha ou qualquer mulher do rei, qualquer concubina, só ia à presença dele quando ele solicitava. E como ela não tinha a ordem dele, não tinha a concessão dele para visitá-lo, ela teve que clamar a Deus. E Deus assim fez. Abrandou o coração dele, e quando ela passou no pátio, ele se derreteu todo, porque assim o Senhor fez, trabalhou no coração dele. E aí ela adentrou. Quando ela entrou, ele tem um cetro. Cetro é tipo um bastão, e quando a pessoa não está apta para falar com o rei, essa pessoa é morta quando entra na presença do rei sem ter sido convidada, sem a autorização dele. Quando ele autoriza, ele dá o cetro para a pessoa triscar na ponta do cetro. E isso foi o que aconteceu com Esther. Quando Esther entra, né, ela pode estar até ali amedrontada, até o momento que ele levanta o cetro e estende para ela. Ali nessa hora,
aí ela certamente, se tivesse algum problema, tinha se acalmado, porque era aquela expressão dele estender o cetro, significava que ele estava permitindo, que ele estava recebendo. E ali ela convida para um jantar, ela convida, ela preparou algo para levar, ela não fez um pedido, ali de pronto, né? Ele diz, o que tu quer? Até metade do reino eu dou. Ela podia ter falado ali, mas não, ela teve sabedoria, teve prudência de levar para esse banquete que ela tinha preparado. Da mesma forma que está tipificando nós como igreja, e aqui o rei é um tipo é um tipo de Deus. Nós, para entrarmos na presença de Deus, ou seja, ela colocou a sua melhor roupa. Aqui não está falando só da vestimenta, vamos dizer assim, externa. Também está falando, né? Quando a gente vai para a igreja, a gente procura colocar a melhor roupa. Porque assim como éramos do mundo também, quando ia para as festas do mundo, a gente procura a melhor roupa. Então, para Deus, não é diferente e nem pode ser diferente. Mas colocar a melhor roupa também está falando de você se despir do seu eu para adentrar na presença de Deus. Assim, a presença do rei Assuero ali diante de Esté, a gente pode tipificar como a gente buscando a presença de Deus. Nesse primeiro banquete, ela não falou nada, ela só reuniu, convidou ele e o general Amã, o príncipe Amã, né, o ministro, né, o primeiro-ministro Amã, e ali conversaram, mas ela não falou nada. E ela ali só prepara o terreno. A gente precisa, com adentrar na presença de Deus, primeiro não adentrar de mãos vazias, né? Sempre que nós entramos na presença de Deus, observamos o culto, por exemplo. No culto a gente começa louvando, orando, louvando, chamando a atenção de Deus para nós, para aquele lugar. Quando ele se apresenta, quando ele se manifesta, a gente o presenteia com ofertas. É por isso que a sua palavra, e principalmente nos Salmos, está dizendo que nós não devemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. E isso pode ser levado no tocante a levar almas, né? Evangelizando, e no tocante a levar oferta na casa do Senhor, dízimos e oferta. Assim como a gente entra na presença de Deus, adorando, exaltando, glorificando, e aí ele se manifesta, e aí se manifesta para receber, né? Receber a nossa adoração e receber a oferta. E muita gente não prepara a oferta ao sair de casa. Às vezes fica procurando na carteira na hora de apresentar. Você não se preparou para cultuar o Senhor, para quando ele chegar, para quando ele se apresentar, para quando ele se manifestar, você o presentear. E aí a gente prepara a oferta, a gente prepara os dízimos em casa, a gente já vai preparado para adorar o Senhor e entregar. E aqui está tipificado aqui nessa situação de Esté prepara um banquete. Prepara um banquete, porque, como eu falei ali, o rei está representando Deus na situação dela, como ele tem o poder da vida e da morte na mão. O terceiro e último ponto do primeiro fala a petição de Esté. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer o rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que eu lhes tenho preparado. Então, sempre que nós queremos pedir algo para o Senhor, e nós devemos pedir sim, porque a palavra, o próprio Jesus diz, pedir, pedir, batei, batei, e essa repetição, ela está justamente nos autorizando a só parar de pedir quando receber. Por isso que ela está repetida, pedi, pedi, e batei, batei. Porque só devemos parar quando recebermos. Pois bem, o segundo ponto fala a vaidade de Amã. Então, como nós falamos aqui, a vaidade de Amã, ela está ligada,
né? Ela está representando a vaidade de Lúcifer, que está registrado lá em Ezequiel capítulo 28, que o profeta está fazendo alusão ali, está fazendo alusão ao rei de Tiro, mas na realidade ali ele está falando acerca de Lúcifer, né? De que ele era o príncipe de todos os anjos. Deus o colocou sobre todos. E no Éden de Deus, que era a terra, né? A primeira terra que Deus criara, era o jardim, né, de Deus, onde Lúcifer era o sumo sacerdote. Só que Lúcifer, ele se deixou levar o seu coração aqui, né, para a vaidade, né? Salomão, ele fala muito dos seus provérbios acerca da vaidade. E aqui Lúcifer, ele foi vaidoso. Quando você olha para a cobertura de Lúcifer, aqui no capítulo 28 de Ezequiel, a cobertura dele era das mesmas pedras preciosas que era coberto o éfode. São quatro camadas, vamos dizer assim, fileiras de pedra, né? No peitoral do sumo sacerdote. E são 12 pedras, representando as 12 tribos. É o número da totalidade de Deus. Quando você vai para Nova Jerusalém, também tem esse fundamento, as 12 pedras. Mas a vaidade de Lúcifer trocou 3 pedras. Ele trocou essas 3 pedras pelo ouro. E lá, nessa cobertura que Deus deu para ele, não tinha o ouro. Você pode olhar lá que não tem o ouro. São 3 pedras. Essas 3 pedras que tem lá são as 3, vamos dizer assim, qualidades que ele perdeu quando ele trocou pelo ouro. Que é justamente a que Jesus tem. Jesus é simples, é manso e é humilde. Representando as 3 pedras que Satanás trocou pelo ouro, porque o ouro não é pedra, o ouro é metal. Não poderia estar ali como cobertura dele, porque a cobertura seria de pedras preciosas, e ouro não é pedra. Aí a gente vê a situação da vaidade, o que a vaidade pode fazer. Fez na vida do querubim ungido e faz até hoje no meio dos seres humanos, seja da igreja ou não, se der lugar. O segundo ponto fala a ira de Amã contra Mordecai. Quando viu, porém, que Mordecai, à porta do rei, que não se levantara, não se dobrara, não se curvava diante dele, né? Lhe subiu um ódio, lhe subiu ali um furor, porque ele tinha ordenado, ele agora era líder de todo, ele era o primeiro-ministro, então todos estavam sob ele, né? Eram subalternos, então ele colocou isso como norma, que todos se curvassem diante dele. Como o povo de Deus não se curva diante de homens e de deuses, não que outros judeus não tivessem feito isso, e eu creio que sim, mas Mardoqueu colocou no coração de não fazer. E nós temos esse mesmo princípio lá com Ananias, Misael e Azarias, na estátua aqui na Nabucodonosor, quando levou o Judá cativo, né? Muito antes disso aqui que está acontecendo com Mardoqueu, já tinha acontecido com o rei Nabucodonosor, que tinha levado eles para a Babilônia. E aqui da Babilônia eles já tinham sido levados para outro reino, Medo-Persa, já a geração, né? Essa geração que estava lá, talvez a Amã pode ter sido dessa geração, né? Que eles passaram 70 anos, ou pode ter nascido lá. Porque o cativeiro dele durou 70 anos. Como nós falamos na lição passada, esses 70 anos representando os 70 sábados que eles profanaram a terra de Israel, a terra prometida. Por eles terem profanado a terra prometida, o Senhor os entregou na mão dos pagãos para eles passar 70 sábados proféticos. Para cada sábado, um ano, eles passaram 70 anos.
E aqui, quando é dado a ordem para todos se curvarem diante da estátua, Ananias, Misael e Azarias não fizeram. E aí disse, se tu não fizer, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Ele disse que seja. Se o nosso Deus não nos livrar das tuas mãos, seremos lançados lá. Mas nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. E isso é o que a igreja deve fazer sempre que for colocado essa escolha para você se dobrar, se render diante de tantas coisas. E como nós vimos agora nessa pandemia, né? Muitos dos líderes cristãos, né, de grandes igrejas, grandes líderes se curvando e fazendo até a mais do que o próprio Estado determinava, sem toscanejar, sem perguntar, sem nada. E aí é isso que Deus quer de nós, é na hora ali da escolha que a gente escolha servir ao Senhor. Então, nesse caso aqui, Amã planeja a vingança. E aí ele prepara, né? Ele planeja uma vingança, como é que eu vou me vingar de Mordecai que não quer se dobrar. E ele prepara um plano. E prepara esse plano e leva para a presença do rei, né? Claro que na presença ele prepara junto com todos os seus ministros, e ali todos aprovam. Da mesma forma que foi feito para pegar Daniel, quando Daniel, como ministro, né, que foi elevado pelo rei Dario, e aí os outros ministros dizem, agora com esse homem aqui a gente não consegue fazer as nossas maracutaias, nós não consegue fazer os nossos desvios, nós temos que dar um jeito de tirar ele do caminho. E aí fizeram lá um acordo e levaram, e o rei, sem olhar, praticamente ali, se envaideceu e assinou. E era justamente a sentença de morte de Daniel. E isso, da mesma forma, Naamã fez com o rei. Diz, olha, no meio do teu reino tem um povo, e esse povo, eles não obedecem às tuas leis, e é um povo que está criando problema para nós, então eles devem ser exterminados. E os pertences deles nós vamos... Então, eu vou trazer, eu vou saquear os pertences deles, os espojos deles e os despojos, e vou trazer para ti. Que é 10.000 talentos de prata, né? Em moedas de hoje, cerca de 600 milhões de reais. E o rei ali, todo, né? Deixou elevar também pela vaidade, e disse, tá, pode estar nas tuas mãos, tu pode fazer o que tu quiser com esse povo. Não procurou nem saber quem era o povo, que povo era esse, né? E isso acontece muito. E a gente tem que ter cuidado para a gente não dar uma sentença, né? Com essa sentença aqui que ele deu, ele estava dando a sentença de morte de todos os judeus, inclusive da rainha, que era judia. Mas ele não atentou para isso. Então, Mordecai, quando fica sabendo dessa situação, aí vai avisar a sua sobrinha filha. E aí Amã faz a trama de matar Mordecai, né? Depois aqui, nesse terceiro ponto aqui, fala a humilhação de Amã. A ajuda de Mordecai lembrada. Então aqui o Senhor também entra mais uma vez aqui e tira o sono do rei Assuero. Nessa noite que Mordecai, que Amã tinha planejado tudo e ele estava se preparando, o Senhor tira o sono do rei Assuero e ele, sem sono, manda pegar um dos livros do seu reino para ver ali, ó, as crônicas do reino, o que tinha sido feito, fazer um estudo do que estava registrado. E quando ele pega, não por acaso, o Senhor faz isso para chegar nas mãos dele, e ele vê ali um livramento de 2 dos seus eunucos que o queriam matar, estavam planejando matá-lo, que é Bigtan e Teres. E como Mordecai tinha ouvido esse plano e falou para a rainha Esther vai e fala para o rei, e o rei se livra desses 2 mordomos e manda enforcar. E aí ele não sabia como é que tinha chegado essa informação. E agora, lendo nas crônicas do rei,
ele vai lá e vê, e o que foi que fizeram para esse cidadão aqui? O que foi que deram para ele? O que foi que... qual foi a honra que deram a eles? Não, ninguém deu nada para ele, não. Aí ele guardou isso. Quando no outro dia, no segundo ponto aqui, Mordecai é honrado. Quando no outro dia, bem cedinho, Amã tinha preparado o plano, e no outro dia, bem cedinho, estava no pátio do rei, da casa real, e o rei, como não tinha dormido à noite, quando pergunta para o seu servo, quem está ali no pátio? Aí disseram, Amã. Aí ele manda chamar Amã e pergunta, Amã, o que se deve fazer quando se deve honrar um homem? Que o rei quer honrar um homem, como é que se faz? Aí novamente entra a vaidade, né, no coração de Amã. E Amã vai e diz, achando que era ele, diz, se é eu, né? E aqui é aquela mesma coisa, uma história, né, que se conta acerca de um certo cidadão, né, simples, humilde, e na igreja tinha um pastor muito rico, e aí quando chega no céu, vão levando eles dois, e aí o rico vê o anjo colocando esse irmãozinho que era humilde, colocando numa mansão mesmo daquelas, né? Com tudo de bom. Aí ele diz, bom, esse irmãozinho que era lá da igreja, que era praticamente um mendigo, tá? Ele deu uma mansão dessa, a minha certamente, não vou nem, não dá nem para calcular. E o anjo saiu caminhando, né? No final da rua, caminhando, e ele já ficando já desanimado, eu achei, mas que... Aí quando chega lá, está aqui a sua casa, né? Uma taperinha lá. E aí quando ele diz, mas e por que ele diz? Não, é porque ele lá, ele mandou o material para cá. E o senhor não mandou nada. Então aqui, quando Amã fala para Mordecai, diz, não, um homem que o rei deseja honrar tem que vestir as roupas do rei. E não simplesmente a roupa do rei, aquela roupa que ele costuma usar, aquela que ele gosta mais. E outra, tem que montar no cavalo que o rei anda montado, que o rei gosta mais de montar. E outra, tem que pegar os serventes do rei, aqueles de mais alta patente, e pegar esse cavalo com esse cidadão montado em cima e andando pela praça da cidade, dizendo, este é um homem que o rei deseja honrar. Olha só. E o rei, já sabendo da situação lá o livro das crônicas que tinha lido, depois vai e faz isso com Mordecai. E aí, já pensou? O semblante dele cai, né, ali para engolir seco aquela situação. E é isso que Deus faz conosco, quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós esperamos, não para ver a ruína do ímpio, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas é para a gente gozar da justiça de Deus, porque dentro do seu infinito amor tem a sua justiça. Então aqui, a mulher de Amã prevê, né, fracasso. E aí quando Amã chega em casa, que fala dessa situação, diz, então nós vamos enforcar esse Mordecai. Prepara uma forca para ele, e fizeram uma forca de 25 metros de altura, e prepararam para ele. Só que quando ele terminou de fazer isso que ele tinha programado, que tinha que ser para ele, que aí o rei faz com que ele saia na praça, nas ruas, com o Mardoqueu montado no cavalo, vestido com as roupas reais e com a coroa do rei. Aí quando termina tudo isso, aí o rei manda enforcar Amã na própria forca que ele mandou fazer para enforcar Mordecai. Então é por isso que aqui se cumpre a palavra do Senhor, diz que toda arma forjada, né, contra os seus servos, elas não prevalecerão. E aquele que armar cilada contra nós, eles cairão nela. Graças a Deus por mais uma lição, que Deus abençoe os pastores e professores, e que nos dê graça e sabedoria para continuar nesse ministério, para que Deus possa nos usar. E coloque isso na sua cabeça, Deus está te usando, não é porque tu está aí disponível. Ele te levou para aí, para te usar quando é necessário. Que Deus abençoe.